Hoje nós vamos fazer esse caseirinho. Gente, o cheiro dessa massa, ah, meu Deus do céu, fica incrível. Porque a laranja, ela não tem um sabor ou um cheiro tão acentuado quanto o do limão, certo? Então, quando você faz um bolinho de laranja usando apenas o suco da laranja, ele fica com gosto de laranja? É, fica. Mas não tão intenso. Esse daqui fica muito intenso o sabor da laranja, certo? Então, vamos começar. Aqui eu tenho a minha mise en place, então todos os meus ingredientes estão separados e pesados de acordo com a receita que eu deixei para vocês lá no canal do Telegram. E aqui eu tenho os meus ingredientes, então, já separadinhos. Vou colocar aqui no liquidificador os meus ovos. São os ingredientes líquidos que vão pro liquidificador. Aqui nesse bowl eu misturei leite, o leite da receita, com óleo. Hoje aqui, para mostrar para vocês que dá certo, estou usando óleo de soja. Porém, você pode usar qualquer óleo da sua preferência, tá bom? Pode usar qualquer óleo que vai dar super certo. E aqui eu tenho ainda o açúcar. E aí você pode se perguntar assim, Li, açúcar não é líquido, sua maluca. Açúcar não é líquido, ele é um pó. Sim, ele é. Porém, na receita, quando você mistura o açúcar com ingredientes líquidos, ele se homogeneiza e fica líquido também. Diferente de quando eu adiciono a farinha, que a farinha muda a textura da receita, o açúcar não. Então, ele vai ser adicionado aqui. Mas antes de eu adicionar o açúcar, eu vou adicionar meia laranja. Aqui nessa receita que eu tô fazendo aqui com vocês, estou fazendo meia receita. Lá na receita de vocês está uma laranja inteira. E vou mostrar pra vocês, ó, com o bagaço, com casca, com tudo. Você só vai tirar aquele centro que fica aqui no meio e os carocinhos da laranja, certo? Coloco isso tudo aqui no liquidificador e vamos bater. Vou bater, ó a barulheira. Dá pra me ouvir com ele ligado, amor? Não. Fica muito baixo? Muito baixo, muito baixo? Pode falar? Você não precisa bater até ficar totalmente diluído. Só precisa que não fique tantos pedaços assim dessa laranja ali dentro do liquidificador, tá? Mas não que você precise triturar a ponto de tirar todo o bagaço e ele virar líquido completo. Se você não quiser encontrar pedacinhos da casca ou do bagaço da laranja na massa, eu aconselho que nesse momento aqui você passe pela peneira. Uma peneira grossa e tire esse excesso, que são esses pedacinhos maiores que vão ficar. Eu adoro, então eu não vou tirar. Vou bater mais um pouquinho e vou adicionar o açúcar. Certo. Aqui, nesse bowl, eu tenho açúcar e uma pitadinha de nada de sal. Por quê? Eu não estou usando manteiga com sal e o sal, ele é um realçador de sabor. O que significa isso, Li? Significa que quando você adiciona o sal numa receita doce, ele realça o sabor doce que essa receita tem. Então, não se assustem. Açúcar vai pro liquidificador, então. E eu vou tornar a bater mais um pouquinho só para poder misturar esse açúcar na receita. E aí, aqui, gente, vai ser só para homogeneizar o açúcar mesmo. Nesse outro bowl, nesse outro potinho, eu tenho a minha farinha de trigo. Com o meu fermento. E aqui eu vou te dar duas alternativas para esse método direto. A minha farinha aqui, no caso, está peneirada junto com o meu fermento e você tem duas possibilidades. Ou você pode colocar a sua farinha de trigo dentro do seu liquidificador e bater rapidamente. É possível, sim, pode, mas desde que seja bem rápido. Ou você pode virar o líquido aqui na farinha de trigo, tá? Para poder ficar mais fácil para mim preencher as forminhas do bolo caseirinho e para vocês verem também, eu vou colocar o líquido em cima da farinha.
E vou misturar na mão mesmo. Mas essa outra receita que eu fiz aqui, eu bati tudo no liquidificador. O meu liquidificador suporta, então, sem problema nenhum. Só não pode bater por muito tempo, porque a gente não quer que essa farinha de trigo desenvolva glúten. Essa é uma das principais razões pelas quais a gente não pode bater por muito tempo a farinha de trigo no liquidificador ou na batedeira. Vou aqui misturar. Ixi, amor, errei no tamanho do bol hoje, hein? Peguei um piquitico para elas poderem ver. Não, vai dar tudo certo. Aê! Ó, agora, vocês veem que ficou uns gruminhos aqui na minha massa, ó, de farinha? Eu vou pegar um fouet e vou dar uma misturadinha de leve também. Como eu não quero realmente desenvolver o glúten, vai ser só para misturar mesmo de verdade, incorporar todos os ingredientes aqui na minha massa. Dá uma mexidinha. Vocês vão ver que alguns gruminhos ainda vão ficar. E eu vou explicar para vocês o porquê. Lembra que eu falei para vocês que eu não tenho problema nenhum com o bagaço dentro dessa massa? Muito pelo contrário. Eu acho que ele deixa uma textura e um sabor diferenciado nessa massa do bolo de laranja. Com a casca e o bagaço tudo. Então, alguns desses gruminhos são disso. Massinha lisinha. Perfeita, maravilhosa. Ó. Olha isso. Ela fica uns pedacinhos, mas esses pedacinhos é da casca e do bagaço triturado, porque eu não gosto de triturar muito. Como eu disse para vocês, o meu fermento, ele já estava junto com a minha farinha de trigo. Então, aqui a minha massa já tá pronta. Pronta para quê? Pronta para ir para as minhas forminhas.